Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record e é hora do quadro Entrevista Coletiva. E o nosso entrevistado hoje é o treinador do Concórdia, Lucas Isoton, ele que é gaúcho de Caxias do Sul, está no comando do Galo do Oeste desde o ano passado, foi vice-campeão da Copa Santa Catarina e agora está aqui com a gente para bater um papo. Boa tarde, Lucas. Legal aí a tua participação hoje aqui no Clube da Bola. Boa tarde, amigos. É sempre um prazer, satisfação em estar divulgando um pouco do nosso trabalho. Lucas, não é novidade para ti, o quadro é uma entrevista coletiva, né? Cada comentarista vai te fazer uma pergunta, fazer um giro completo. Vou pedir só para o professor não esticar muito a resposta para a gente completar o giro. Primeira pergunta vem de Chapecó com Sérgio Badá. Um abraço, professor Lucas. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui ao nosso Clube da Bola. Parabéns pelo trabalho desde que assumiu o Concórdia. Era auxiliar do Itamar Schurrer, tem feito um bom trabalho levando o Concórdia a bons resultados. Uma pequena avaliação, professor, dessas duas primeiras partidas, desse início do Concórdia e também, não sei se você costuma comentar sobre arbitragens, eu sei que tem técnicos que não gostam de falar sobre arbitragem, mas viralizou aí uma postagem do Perema reclamando muito de um lance do jogo do meio de semana contra o Criciúma, de um pênalti para o Concórdia, que a arbitragem não marcou, e a gente viu aí a arbitragem sendo o principal assunto no início do nosso programa. Não sei se você tem costume ou não, se quer comentar a respeito disso, como é que vocês avaliaram aquele lance lá e o início do Concórdia até aqui no Campeonato Catarinense. Boa tarde. Dentro daquilo que a gente estava proposto a fazer da competição, a gente teve um início falando de futebol, né? Os resultados daqui a pouco não era aquilo que a gente esperava, mas o nosso início, pelo início um pouco mais tardio que aconteceu, em função aí da Copinha, né? Da Copa Santa Catarina e também do planejamento que a gente tinha, que era a vaga na Copa do Brasil, principalmente pelo poder econômico, ela não aconteceu. Então, as contratações demoraram a chegar, mas na medida do possível a gente foi encaixando a equipe e fizemos um jogo frente ao Inter de Lages, um jogo aberto, onde até merecíamos sair com a vitória, né, com os 3 pontos, aquilo que a gente vai buscar sempre. Faz parte do meu trabalho ser uma equipe ofensiva, ser uma equipe que valoriza a posse de bola, que propõe o jogo, uma equipe construtiva. A gente não conseguiu fazer de forma mais efetiva contra o Inter de Lages, mas aí já frente ao Criciúma, a gente conseguiu já fazer um jogo, foi um grande jogo de futebol. As duas equipes jogaram muito bem, valorizaram a posse de bola, a gente não só se defendeu, né? A gente sabia da qualidade do adversário, né? Ser o principal adversário e a conquista do título por várias situações. Uma delas é a sequência do seu elenco, pelo treinador, né? Ter o grupo já preparado, pronto, né, para a disputa do Campeonato Catarinense. Enfim, por várias situações, em todo esse contexto, a gente fez um grande jogo frente ao Criciúma. De arbitragem é complicado falar, né? Eu não tenho esse costume de ficar colocando a responsabilidade em cima da arbitragem. É algo que eu venho falando sempre para os atletas, nos grupos que eu trabalho, que a gente tem que passar por cima disso e das adversidades. Não acredito no árbitro agir de má fé. Sim, o árbitro faz parte do futebol e é um ser humano, né? Está sujeito a erros. A gente avalia que foi um pênalti. A única coisa que eu até coloquei na minha coletiva, que a gente tem que ter um pouco de cuidado nas escalas da arbitragem, porque é o mesmo árbitro que no estadual passado também teve um lance polêmico dentro da área com o mesmo adversário. Então é isso que a gente tem que fugir um pouco dessa pressão que é o jogo, né? E também eu acho que podia ter sido escalado um árbitro diferente para esse jogo. Lucas, o cara que ligou a TV agora, sintonizou na NDTV, pode estar tendo uma dúvida que eu tenho também. Você tem uma feição bastante jovial. Qual que é a tua idade? Eu tenho 38 anos. Sub-40, pô, no técnico dessa nova geração aí dos técnicos. Legal, mas por curiosidade mesmo. Outra pergunta agora de Blumenau com Emerson Luiz. Boa tarde, professor, tudo bem? No começo do programa, o próprio Marcelo Mancha falou que o Concórdia teve de vender um ônibus para, enfim, sobreviver, dar prioridade para o departamento de futebol
profissional. Você falou que os reforços chegaram tarde. Teve esse impasse também da grama, do próprio estádio, da arquibancada. Falando friamente, é claro que você é jovem ainda, é um treinador que não gosta de falar da arbitragem, como falou ali também, mas esse campeonato do Concórdia, ele é para se manter? Dá para competir, por exemplo, com o Criciúma, com o Brusque, com o Avaí e com a Chapecoense, os principais adversários, no seu ponto de vista? Boa tarde. Não, a gente busca sempre a vitória. Mas eu estou colocando isso e enfatizando que a gente tem 2 campeonatos, né? Um campeonato que é o título, que a gente quer a vaga da Copa do Brasil, que todos estão na briga, e tem um outro campeonato paralelo ocorrendo, que é a vaga na Série D. O nosso principal objetivo é manter o clube na Série D. Faz 2 anos em sequência que o clube chega nessa vaga para a Série D. Então a gente quer manter. Esse é o principal objetivo hoje do clube. Claro que a gente sempre joga para vencer, para ser campeão, e é o meu perfil, né? Desde que eu estou trabalhando com a equipe, eu friso muito buscar a vitória a todo momento, não importa o adversário. Claro que tem um adversário que a gente tem que ter um pouco mais de cautela pela qualidade do adversário, pela grandeza que são as equipes, por se tratar daqui a pouco de um jogo fora de casa, mas a minha ideia e o meu estilo de jogo é um jogo de jogar, de propondo o jogo, independente do adversário. Legal, mais uma pergunta para o técnico Lucas Isoton do Concórdia, agora lá do sul do estado com Renato Semensati. Isoton, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho. Eu trabalhei nesse jogo aí, falei aqui na abertura do programa. Foi o time que mais deu trabalho ao Criciúma, inclusive equilibrou o jogo, poderia ter alcançado o empate ali quando o jogo estava 1-0, mas depois que se abriu aí, a situação se modificou. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, no começo do programa eu falei aqui, a gente tem que tomar cuidado para não focar só na questão da arbitragem. Eu concordo com você quando você diz que tem que ter mais cuidado na escala e não repetir se o árbitro teve problema o ano passado, concordo plenamente, acho que podia ter colocado outro. A questão do pênalti é um lance de interpretação, você achou que foi pênalti, a bola bate realmente na mão do Barreto, depois dele cortar a bola. Mas eu te pergunto o seguinte, dentro desta linha, já que você falou de arbitragem, o Perema deu um soco no Renato Kaiser. Você viu esse lance? Você acha que o árbitro errou ali também? Se viu o lance? Bom, é tudo interpretação. Eu falei ali que a gente não está colocando que o fato aconteceu, agora tem que ser interpretativo. Eu não estou falando que o árbitro errou. Eu acho que foi um lance polêmico. O lance do Perema, a gente tentou várias vezes na imagem tentar pegar. O atleta falou que não teve agressão. E ele colocou o braço, né, para se proteger, para subir, e acabou atingindo ele. Ele fala que não teve agressão. E se você pegar nas imagens, não aparece, né, a agressão. Então, assim, foram lances interpretativos, foram lances polêmicos, mas eu costumo dizer isso, nós temos que passar por cima de todas as adversidades que o jogo coloca. O adversário com qualidade e a arbitragem. Está sujeito a erros. Tá aí, legal, resposta do técnico Lucas Isoton. Mais uma pergunta agora de Itajaí com o Marcelo Nunes. Mancha, boa tarde ao professor Lucas. A minha pergunta é sobre a questão dos deslocamentos aí do Concórdia. A gente sabe, professor, que o Campeonato Catarinense tem os jogos sediados mais aqui na faixa leste, né, na faixa litorânea aí do estado de Santa Catarina, e às vezes até com 3 jogos, né, no espaço de uma semana. Como é que é trabalhar isso tudo, em treinar técnica, taticamente, também fazer a recuperação física dos jogadores, manter todo mundo bem alimentado nessa correria toda do dia a dia, né? É um desafio a mais, eu imagino, tanto para o Concórdia quanto para a própria Chapecoense aí no Oeste, né? É muito complicado, né? Jogo de quarta a domingo, em sequência agora vamos ter 2 jogos fora de casa, depois do jogo do Nação. Então, o quanto é importante a gente aproveitar bastante o tempo para fazer os ajustes. É usado muito vídeos, né, para fazer essas correções. E a logística nem se fala. Quanto à viagem, a recuperação é tão importante. Os setores do clube tem que estar, todos os departamentos têm que estar muito bem alinhados para que a gente consiga minimizar essa grande distância e essas viagens que a competição nos exige. Legal,
Fechando aqui a rodada de perguntas, Fábio Machado, direto do estúdio aqui em Florianópolis. Muito boa tarde, Lucas. Parabéns pelo teu trabalho, né? A gente vem acompanhando aí já há um bom tempo, um trabalho muito consistente, um trabalho muito pé no chão, um trabalho de identificação com a própria cidade. Então, meus parabéns. A pergunta que eu vou te fazer, Lucas, é no seguinte sentido. Muitas notícias aqui nós recebemos de Concórdia em relação ao estádio, vistoria, a possibilidade de não ser liberado, de arrumar arquibancada, a questão do ônibus que foi vendido. A pergunta que eu te faço, isso chegou a abalar, de certa forma, o grupo? Vocês conversavam ali, de repente, sei lá, uma possibilidade de jogar fora de Concórdia? Isso chegou a atrapalhar o planejamento, o andamento, a preparação da equipe para o campeonato estadual? Não, ela ficou um pouco mais tardia, né? Mas nunca a gente trabalhou com a hipótese de não jogar em Concórdia. Fato do gramado, né? O gramado é muito bom. É um dos... Até o Criciúma, alguns atletas, até a própria comissão técnica me falou da qualidade do gramado. Então, foi bastante elogiado pela equipe do Criciúma e foi ao longo toda da competição da Copa Santa Catarina também. Então, a gente nunca se trabalhou com a hipótese de não jogar em Concórdia. E sim, claro que atrapalhou o ano todo, né, do Concórdia. Eu vivi aqui o ano passado as dependências do estádio, de não ter uma arquibancada na sombra, né? E era jogo 4 e sem iluminação, era jogo 3 horas da tarde, num calor, um sol para cada um, era muito difícil, né? Tinha que ser fanático e por isso até agradeço o torcedor que compareceu e nos ajudou no ano passado, porque era bem complicado assistir jogo. E foram muito importantes no processo e nas nossas vitórias. Lucas, eu tô com o cronômetro na mão. O Fábio quer dar mais um caquinho aqui, mais uma perguntinha. Pode sim, Fábio, dá tempo. Não é nenhuma pergunta, é só uma correção. Retira o gramado, tá? Eu falei inadvertidamente. Era questão do ônibus, questão da arquibancada, questão da estrutura. Retira o gramado. O gramado é muito legal lá no... Meu parente, Domingos Machado de Lima, tá? Então retira aí na minha pergunta, ok? Lucas, a gente completou o giro de... Dá tempo para mais uma, em como o Badá representa, está sempre de olho no Galo, e na Chape, mais uma pergunta de Sérgio Badá. Antes eu me enganei, eu falei que o Concórdia havia contratado o Jean Kleber, na verdade é o Jean Patrick. Além do Jean Patrick, o Lucas, o Concórdia pretende buscar mais algum para qualificar a equipe ainda para o Campeonato Catarinense? Futebol a gente sempre está aberto, a gente nunca pode falar que está fechado, né, para novas aquisições. Mas a gente está estudando, a gente vai esperar agora essas 3 rodadas em sequência que a gente tem para analisar, fazer os ajustes que eu acho necessário fazer na equipe. A equipe vem com um padrão, a gente teve algumas mudanças no setor ofensivo, referente ao ano passado. No setor defensivo a gente conseguiu manter o elenco, né, que foi vice-campeão da Copa Santa Catarina. Então vamos aguardar, vamos analisar agora os jogos e vamos ver onde a gente possa precisar, até onde tem mais necessidade para fazer o final de competição. Tá aí, legal demais. Lucas, agradecer a tua participação aí, tua simpatia com a gente aqui no Clube da Bola. Desejar sucesso e dizer que o programa está de portas abertas aí para te receber outras vezes, você e o elenco do Concórdia. Obrigado, é um prazer aí falar com os amigos, divulgar um pouco do nosso trabalho e o principal, divulgar o Galo do Oeste, a nossa comunidade, que vai ser importante. Desde já, eu já peço para o torcedor vir nos incentivar, comparecer ao estádio. Frisei muito que o jogo passado a gente acabou fazendo gol no final, foi pelo incentivo do torcedor, aquilo motivou os atletas. A gente conseguiu fazer o gol. Acredito que se tivesse mais algum tempinho, daqui a pouco a gente poderia até sair com um empate. Legal. Valeu, Lucas. Conversamos com o técnico do Concórdia, Lucas Isoton, aqui no Clube da Bola. Foi o nosso participante de hoje do quadro Entrevista Coletiva. Pode carimbar, Fábio? Carimba. Boa entrevista. Legal. Legal. Fazer o seguinte, vai pro intervalo, vai voltar a falar do Catarinense, falar do Avaí, Ercílio Luz, Nação, do Marinheiro, que a gente não falou ainda. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Mancha e todos da mesa. A derrota do Avaí na segunda rodada já precisa acender a luz amarela? Será que vai ser aquele desespero do ano passado? Abraços. É o Mário Zilotto que manda essa. Tem outra aqui, ó. Grande abraço a todos, em especial para o Fábio e para o Mancha. Obrigado. Primeiro lugar,
agradecendo a oportunidade de participar, que é isso, cara. Pode participar. Minha pergunta é pro Fábio. O Barroca faz 6 alterações que eu não concordo. É professor Pardal? Toma gol de escanteio e para terminar, Thales, Alex no time, considerem-se abraçados. É a mensagem do Mauro. Fazer o seguinte, Mauro, fica ligadinho que o Fábio responde no próximo bloco. A gente já volta. Você comenta, olha o lançamento pro Clayton, errou, mesmo assim passou, deu certo, se manda o Alisson. Fica aqui atrás com o Clayton. Tira e tira mal. Mário tocou no meio, lá vai o Avaí, ficou de frente, olha só, a chegada para fazer o gol, tem pedido.